Graças a Deus, irmãos. Amém? Vamos hoje falar sobre um assunto, né? Estamos aí para retomar, né, os nossos estudos do livro de Isaías, mas antes de retomar, né, o nosso estudo do livro de Isaías, eu quero trazer uma mensagem relacionada ao que as decisões que nós tomamos, né, nas últimas semanas, com relação à igreja, e fazer um aconselhamento e direcionamento para os irmãos quanto a esses assuntos. E eu queria aproveitar hoje para trazer, poderíamos falar aqui inúmeros textos bíblicos e exemplos sobre isso, mas eu vou reter somente um texto e contextualizar ele dentro da nossa decisão e o direcionamento que gostaríamos de dar aos irmãos como um conselho, não como uma determinação, como um conselho aos irmãos de como seguir de agora em diante sem a continuidade do nosso trabalho físico na igreja, né? Mas, como de costume, todas as vezes que nós estivermos aqui nos encontrando, nós vamos realizar esse encontro fazendo uma oração e consagrando ao Senhor este tempo. E não será diferente hoje. Amém? Então fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento, agradecendo ao Senhor, Deus e Pai, por tudo que o Senhor representa para nós e por termos sido alcançados por Ti. É uma alegria muito grande, Senhor, poder fazer parte do Teu propósito, do Teu querer, da Tua família, do corpo de Cristo. Senhor, fazer parte de algo que excede a nossa compreensão. E é como igreja e como ser útil, é um motivo até da mensagem que vamos trazer hoje a todos, aqueles que estão a nos acompanhar, e queremos Te agradecer, Deus, porque o Senhor nos alcançou e por Tua misericórdia e graça estamos de pé. Fala conosco aquilo que necessitamos, fala conosco aquilo que precisamos, Senhor, ser direcionado, que o Teu Espírito tenha total liberdade, sem impedimentos da nossa parte, para ser, Senhor, verdadeiramente atingidos pelo Teu querer, pela Tua vontade em nossas vidas. É o que pedimos a Ti e consagramos ao Senhor este tempo, pelo nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, lá no capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, porque alguns dos nossos irmãos fizeram perguntas e questionamentos sobre, olha, o que vamos fazer agora, que igreja vamos congregar, e confesso aos irmãos que a princípio eu disse isso aos irmãos, que iria aconselhar e direcionar os irmãos a algumas congregações e igrejas que eu já conheço um pouco do trabalho, direcionamento, mas eu confesso aos irmãos que, conversando com alguma dessas lideranças, dessas igrejas, fiquei decepcionado ao ponto de não cometer o erro de dizer para você qual igreja você deve congregar, né? Porque nós, quando indicamos algo como isso, assumimos também uma responsabilidade. E, sendo bem sincero aos irmãos, eu não me sinto confortável em aconselhar ninguém a congregar em alguma, nesta ou naquela igreja. Não que nenhuma igreja venha servir, não é isto, né? Muitas igrejas que nós temos hoje são campos férteis para você poder congregar, ser útil nesse lugar e trabalhar em prol do reino de Deus, muitas delas. Mas como é o Senhor que vai direcionar o caminho de cada um de vocês, sobre esse aspecto, mesmo eu ainda estando presente na vida dos irmãos, nós temos feito discipulados na casa dos irmãos, dentro das nossas rotinas, enquanto estamos aqui no Brasil. Mas eu não quero assumir essa responsabilidade e depois ser cobrado por uma coisa que está fora do meu controle, né? Então eu posso aconselhá-los, eu posso
né, orientá-los, e muitas das coisas que nós vamos discutir hoje é sobre esse direcionamento, para que você possa encontrar a melhor escolha, né, encontrar o melhor lugar e ser realmente guiado pelo Senhor nessa ocasião, neste momento. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 10, e pegar um texto que nos ensina alguns pontos essenciais sobre a necessidade, né, de ir à igreja, de congregar. O primeiro ponto é que existe uma avalanche muito grande, um movimento muito grande no século XXI dos chamados desigrejados, né? E o que é esse povo desigrejado? São pessoas que em algum momento fizeram parte de alguma igreja, de algum trabalho, foram ativos até em termos de liderança e tiveram participação e função mais aguda, né, dentro desses ministérios, e sofreram decepções, chateações, não só em um ministério, às vezes até em mais ministérios, e decidiram que não vão mais congregar, né, em igreja alguma, e vão servir a Deus em casa, vão servir a Deus nas ruas, né, e tomaram essa decisão. Para estes, eu faço uma observação além daquilo que nós vamos ler aqui. O fato de você não congregar numa igreja, o fato de você não ser membro de uma igreja, o fato de você não estar presente, atuante dentro de uma igreja, não é determinante para a sua condenação eterna. E se alguém falar isso a você, é uma grande mentira, né? Porque se isso fosse uma verdade, a igreja primitiva toda foi para o inferno, porque não existia igrejas consolidadas como nós temos aqui. Muitos dos irmãos que conheceram a Cristo e vieram a ser mortos não viveram essa comunhão que nós temos hoje na igreja, né? Porque é algo que foi sendo construído com séculos, com o fim da perseguição. Então, sim, essa é uma afirmativa que você pode ter total certeza, né, biblicamente falando, que o fato de você não estar congregando em alguma igreja, ou não fazer parte de alguma igreja e ser membro dessa igreja, isso não condena você à eternidade no lago de fogo. Não, é óbvio que não. Mas tem uma ponderação e uma consideração. Uma parte da consideração nós vamos ver no texto, e uma parte da consideração vai ser sobre essa reflexão aqui que eu faço a você, ou se você está pensando em fazer isso. Não, eu não preciso ir para a igreja para servir a Deus. Eu não preciso estar numa igreja para fazer a vontade do Senhor. É verdade. Mas você está fazendo alguma coisa não indo para a igreja? Você está lendo a Bíblia e meditando na palavra com frequência? Você tem compartilhado das suas experiências, estendido a mão para as pessoas que estão à sua volta, necessitando de ajuda? Você tem contribuído com a vida delas? Você tem vivido experiências rotineiramente, continuamente com o Senhor? Se isso está acontecendo, realmente você está vivendo o reino de Deus, estendendo as mãos, sendo útil, né, granjeando os talentos que o Senhor te deu, sem fazer parte e ser membro efetivo de uma igreja. Mas muitas dessas pessoas, aliás, até hoje eu não conheci nenhuma, né, não vou falar muitas, que é errado da minha parte, mas eu posso dizer que eu conheci muitas pessoas, muitos desigrejados, mas até o momento eu não conheci nenhum desigrejado que está crescendo, está amadurecendo, está progredindo, está se tornando cada vez melhor aos olhos de Deus. Eu não conheço nenhum desigrejado, porque todos eles começaram a esfriar e hoje já estão distantes do Senhor. Todos, sem exceção. Não estou dizendo que todo desigrejado vai para o inferno, não. Eu só estou dizendo que todos que eu conheço não conseguem estabelecer uma relação com o Senhor, não conseguem dar continuidade, não conseguem continuar na comunhão com o Senhor sem ter uma igreja com uma âncora e uma referência para estes. É só uma reflexão. Então, se você é um desigrejado ou quer ser um desigrejado, ok, seja útil. Se você não for útil, temos um problema. Então, é para isso que a igreja serve. Antes de iniciarmos a nossa leitura, eu quero que você reflita sobre o que eu vou te falar. A Bíblia institui inúmeros costumes
que foram criados e embutidos dentro da nossa rotina com o propósito de fazer a manutenção necessária, cotidiana nas nossas vidas. Vou dar um exemplo sobre dízimos e ofertas. Por que dízimo e oferta é necessário? Né? E para aqueles que falam, não existe a palavra dízimo no Novo Testamento. Já falamos bastante sobre isso. Não, realmente não tem. Né? No Novo Testamento, na verdade, o que tem é dar tudo, 100% e não 10%. Tá? Então, você escolhe se você quer ir pelo lado de Atos dos Apóstolos, onde vendia as propriedades e dava tudo, 100%, ou você quer ir pelo lado da lei mosaica, dos 10% e a oferta. Eu prefiro ficar com a essência que foi criada lá em Gênesis 4, muito antes da lei e muito antes de Cristo vir a essa terra. Dar dízimo e dar oferta faz falta a qualquer um. Quando você dá 10% do que você recebe e entrega ao Senhor isso, esse recurso faz falta. E por ele fazer falta e você fazer isso todos os meses você precisa exercitar manutenção da sua fé no Senhor. De você crer que Ele vai suprir o que é necessário e que ao fim do mês tudo vai dar certo. Então percebe que o Senhor cria dispositivos para nos forçar dentro de um costume, ter uma prática, para que essa prática mantenha tudo, sabe, não deixe crescer teias de aranha no nosso coração, nem na nossa mente, mas que a fé esteja sempre pulsando cotidianamente, mantendo a nossa relação de confiança plena no Senhor. Da mesma forma, queridos, congregar tem essa função. Congregar é necessário para a manutenção da nossa comunhão com o Senhor. Congregar ajuda a crescer mais rápido. Congregar contribui muito para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos santos. O texto de Hebreus que nós vamos ler aqui, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, eu vou ler do versículo 19 até o versículo 25 numa toada só. Depois eu venho trabalhando ponto a ponto. Vamos lá. Hebreus 10, 19 diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, entrar no santuário, não é na sua casa, é na igreja, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Cheguemo-nos, você está chegando, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, talvez a sua versão vai estar não deixando de congregar, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns desigrejados, demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Primeiro ele começa dizendo que, olha, nós temos que entrar na presença do Senhor, nós temos que adentrar o santuário, na casa de oração, quando nós vamos nos juntar com os nossos irmãos com ousadia, com fé, com convicção, que mesmo que nós tenhamos cometido algum erro ou algum pecado, isso não pode ser um impedimento de nós continuarmos servindo ao Senhor, de continuar nos limpando com esta água, de continuar nesta batalha. Porque é um fator, olha que interessante esse texto, é um fator muito comum de que pessoas não querem ir para a igreja aos domingos, num culto de Santa Ceia, porque na última semana eles reprovaram as suas próprias atitudes, tiveram comportamentos ilícitos, cometeram pecado, então eles se envergonham e acham que o correto e é zeloso não ir para a igreja, não ir tomar uma Santa Ceia. Por quê? Porque estão envergonhados. E o escritor fala assim, não, você tem que entrar com ousadia. Não é cara de pau. O que é ser cara de pau e a ousadia que o texto está dizendo? Ser cara de pau é fingir que nada aconteceu.
Você vai cultuar ao Senhor como se nada tivesse acontecido. Você mentiu, enganou, roubou, adulterou, fez alguma coisa errada. E você vai para a igreja como se nada tivesse acontecido. Isso é cara de pau. O que é ousadia? É o que Davi fez. Diante de tudo de errado que ele fez, ele entrou no santuário e ele rasgou as suas vestes e ele se dobrou ao Senhor. E na presença de Deus, ele se arrependeu e clamou e buscou por arrependimento. Isso é ousadia. Você acabou de cometer um crime contra o Eterno, o Criador do Universo, e você ainda se lança na presença dele para pedir misericórdia depois de ter ofendido com o seu pecado. Precisa ter ousadia. E o escritor está dizendo: tenha ousadia para entrar no santuário. Mesmo que a tua consciência, mesmo que você tenha cometido erros, não deixe de fazer isso. Olha como o escritor está levantando a necessidade e a importância de congregar. Congregar. Não importa se você falhou. Não importa se você cometeu algumas mancadas. Não importa se você está meio chateado com a igreja, ou com o pastor, ou com o irmão que vai estar no culto. Não, isso não tem nada a ver com as pessoas, isso não tem nada a ver com o teu pecado, isso não tem nada a ver com todas as besteiras que o diabo vai soprar no seu ouvido. Você tem que entrar com ousadia. E ele escreve, pode ler depois com mais calma, presta atenção na ministração, depois você releia. Percebe que o escritor ele está enfatizando a importância de congregar como uma manutenção que estamos fazendo no nosso coração. E não somente congregar tem a importância de fazer essa manutenção, lubrificar as engrenagens do nosso coração, da nossa mente, para nos manter ativo com os olhos no Senhor, mas ele também coloca os benefícios de congregar com relação às pessoas. Vamos ler novamente o versículo 24. Olha o que ele diz. E nos consideremos uns aos outros. Não congregar no sentido de ir para a igreja, assistir o culto e ir embora. Não, isso não é congregar. Congregar é você considerar todas as pessoas que estão à sua volta. É você considerar. O que significa considerar? É você abraçar, é você amar, é você participar da vida deles e eles participarem da sua vida. É existir um relacionamento. Considerar não é ignorar a existência das pessoas, como muitas vezes o crente faz indo para a igreja. Ele vai para a igreja, ele não fala com ninguém, ele pega a mulher, as crianças, o marido e vai embora para casa sem dar graça e paz para nenhuma pessoa. E desaparece. E tem irmão assim na igreja. Acaba o culto, já foi embora. Não, ele fala assim, primeiro, você vai congregar, considere as pessoas que estão ali. Considere as pessoas, dê valor a elas, abrace elas, sabe? Ore junto com elas, participe da vida delas, aconselhe. Eu estou vendo que você está um pouco triste, está tudo bem com você? Eu estou com uns problemas aí, só que, querido, eu tenho que ir para casa, porque amanhã tem trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um café sábado que vem? Aí você compartilha comigo, a gente conversa sobre isso com mais tempo. Isso é considerar, é você valorizar as pessoas. Então, aquele que acha que já está fazendo um favor enorme e obedecendo o cumprimento da palavra aqui, de ir para a igreja, assistir o culto e ir embora para casa, não, isso não é congregar. Congregar significa, em primeiro lugar, considerar uns aos outros. Considerar. Existem pessoas à sua volta. Tudo bem, querido, eu congrego aqui há 1 ano, eu nem sei o seu nome. Como é que você pode considerar uma pessoa que você não sabe nem o nome? Entende? Então, o que é congregar? É o que o texto está propondo aqui. Até o versículo 23, ele está falando da nossa postura. Não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, vá com ousadia à presença do Senhor, vá para a casa do Senhor, vá para a casa de oração, vai ao santuário, vai orar, vai congregar, vai louvar, vai ouvir a palavra, vai, não deixe de fazer isso, de ter este costume, ok? Então, ele não está falando o que é congregar, ele está dizendo que você tem que ir, mesmo que você esteja decepcionado com você mesmo, ou com alguma pessoa, com ousadia, vá. Só que a partir do versículo 24, ele vai ensinar o que é congregar. E talvez você ainda não aprendeu o que é congregar. O que é fazer parte de uma igreja. Em primeiro lugar, você tem que considerar uns aos outros.
Você tem que respeitar a existência dessas pessoas que estão lá com o mesmo propósito de serem transformadas. Então não se sinta ou tenha atitudes, não, eu não acho que eu sou superior aos outros, mas as suas atitudes muitas vezes são de superior. Você sai e não fala com ninguém, como se você não precisasse dessas pessoas. E como se essas pessoas não precisassem de você, e esse é o primeiro engano. Por isso você tem que considerar uns aos outros. Qual é o segundo conselho que nos ensina o que é congregar? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando você considera aquele irmão ou irmã que está do seu lado, que senta na mesma fileira que você já cruzou com ele inúmeras vezes e ainda não aprendeu o nome dele. Quando você começa a considerar essa pessoa e se importar com ela, você estimula tanto ela como você ao amor e às boas obras. O estímulo do amor e das boas obras é produzido na congregação, na comunhão entre os irmãos. Nunca é individual. Você pode falar assim, não, mas Diogo, eu faço bastante obras, eu ajudo pessoas, eu já faço isso não necessariamente dentro da igreja. Isso, entenda o seguinte, o que ele está dizendo aqui, a única possibilidade de você estimular e exercitar o amor e as boas obras é quando você considera o próximo. Se você é egoísta e só pensa em você, não existem boas obras e não existe estímulo de amor no seu coração. A única possibilidade de você estimular e fazer o amor crescer dentro de você e você ter práticas, boas obras para apresentar diante do Senhor, é quando você começa a considerar quem está à sua volta. É quando você começa a se importar com quem está à sua volta. Se isso não acontece dentro e fora da igreja, você não faz parte desse corpo. Você não faz parte desse reino. Vamos trazer na prática a vida de Jesus. Jesus não congregava no templo de Jerusalém. Ele não ia lá aos sábados. Todo sábado Jesus estava lá no templo. Não, isso é verdade. Mas onde ele estava todos os dias? Se importando com o problema das pessoas. Mesmo sabendo que a maioria das pessoas estavam ali só para comer pão. Porque estavam passando fome, porque estavam passando necessidade. Ele considerava, ele se importava com essas pessoas. Mesmo sabendo que essa multidão uma hora vai gritar, crucificam. E por ele se importar com essas pessoas, o amor era estimulado e, consequentemente, as boas obras. Então, o que o escritor está nos ensinando? Que congregar é se importar com as pessoas. Não é bater cartão numa igreja. Grava isso. Se você vai para a igreja só para bater cartão, vou lá, louvo, arrepio, choro, escuto a palavra, cato minhas coisas e vou embora para minha casa. Eu garanto a você, você não está fazendo nada de bom para a sua vida. Você não está contribuindo em nada para o seu crescimento. Você acha que está melhorando e que vai melhorar. Não vai. Por quê? Porque isto não é congregar. Congregar, em primeiro lugar, é você considerar, se importar com as pessoas à sua volta. Isso vai fazer com que o teu coração, o amor seja estimulado dentro de você. E se torna impossível você não ter boas obras com tudo isso que está acontecendo. Então, o que é congregar? Versículo 24. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação. Então ele vem reforçar, não deixe de congregar, continue congregando. Como é costume de alguns, como falávamos no início, na introdução. Ele fala, olha a importância de congregar. Existem pessoas, e nós estamos no século XXI, né? Achando que desigrejado é uma onda, é uma tendência, né, dos tempos que estamos, dos tempos modernos. Não, queridos, desde que Jesus ressuscitou, não tem nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Assim como também existiam muitos judeus que achavam que não tinha necessidade de ir até Jerusalém, de sacrificar, né? Que deixavam a sua preguiça e tomar conta das suas decisões. Enfim, aqui acontece o mesmo. Então ele fala assim, não deixe de congregar. Não cometa esse engano. Não cometa esse erro. Não, eu vou ficar aqui vendo pregação no YouTube
lá da igreja de Sorocaba, o pastor vai estar sempre postando umas coisinhas legais lá, eu assisto dali em casa e me faz bem e tá tudo certo. Tá bom. Bom, se você realmente acredita na palavra de Deus, não cometa esse engano. Mas se você crê mesmo nesta palavra, congregue. Você precisa congregar. Não seja um desigrejado. Não cometa esse engano. Por quê? Porque congregar é se importar com as pessoas. É você considerar elas. E naturalmente o amor, ele começa a brotar e você começa a se importar com os problemas das pessoas e as boas obras vêm como consequência natural. Então congregar é extremamente importante. É extremamente necessário. Ele vai continuar no versículo 25 ensinando o que é congregar. Antes, ademoestando-nos uns aos outros. Por que é tão importante congregar? Porque quando estamos congregando, nós abrimos a possibilidade de sermos corrigidos e de corrigir as pessoas que estão à nossa volta constantemente. Imagine uma pessoa constantemente do seu lado corrigindo você. Quando você faz uma brincadeira, quando você usa uma palavra torpe, que acha que para você até então não era um problema, aí vem meu irmão e fala, não fala isso não, porque mas onde está escrito que não pode falar palavrão? Aí abre lá Tito 2:10, e aí começa a mostrar texto, tá vendo? Deus não se agrada desse tipo de palavra. Aí você vai aprendendo. Então quando ele fala ademoestar, é corrigir, é chamar a atenção. Você ouve uma pregação e aquela pregação te corrige, te ademoesta, ela puxa a tua orelha. E isso acontece ali, quando você considera uns aos outros, por você se importar uns com os outros, por você se importar com as pessoas que estão à sua volta, naturalmente, por conviver com elas, por estar mais próximo a elas, você vai ser um participante das correções, dos ajustes, das melhorias na vida dessa pessoa. O seu testemunho, o seu exemplo de vida vai ser uma inspiração, vai ser uma ferramenta de correção de rota para as pessoas que estão à sua volta. E isso só acontece quando estamos juntos, congregando. Olha a importância. Queridos, nós podemos ir para alguns outros exemplos, né? Se você pegar o nível, presta atenção nisso, o nível de conhecimento teológico de Pedro, quando Jesus encontra ele no Mar da Galileia e o chama para ser discípulo dele, vamos considerar que esse nível de Pedro é numa escala de 0 a 10. Só para vocês entenderem o exemplo. Em Atos 9, quando Jesus encontra Saulo no caminho de Damasco, e ali ele tem um encontro que muda a história da vida de Saulo, tornando-se apóstolo Paulo, o nível de conhecimento teológico de Paulo, naquele momento que Jesus o chamou para essa missão, era de escala de 0 a 10, 7. Olha a comparação de Paulo com Pedro. Ok? Ok. Quando é que o Senhor começa a usar Pedro na sua obra como uma ferramenta de trabalho e começa a ser útil e produtivo? 3 anos e meio depois desse primeiro encontro com Cristo. Ok? O que Pedro tinha que Paulo não teve? Um mestre, outros discípulos, respirava e vivia circunstâncias. Ele era uma micro-igreja, os discípulos, com um pastor, que estavam constantemente sendo corrigidos, ademoestados, então, aos montes, e um agregando e aprendendo e entendendo e tendo experiências em conjunto. 3 anos e meio depois, Pedro está pronto para ser um instrumento nas mãos de Deus e se tornar o que se tornou. Quando Paulo, olha, 3 anos e meio para uma pessoa que tinha um nível de conhecimento teológico desse tamanho. Quando Paulo encontra o Senhor, até ele efetivamente iniciar e ser uma ferramenta nas mãos de Deus, passam-se 14 anos. Olha que interessante. Porque Paulo, diferente de Pedro, teve todo o seu crescimento e a sua preparação sozinho. Pedro, igreja. Pedro muito atrás de Paulo no primeiro encontro. Com nível de conhecimento e entendimento teológico, até das profecias e promessas feitas ao povo judeu, com um nível de conhecimento baixíssimo comparado a Paulo.
E olha como, numa escala menor de tempo, ele já está produzindo muito mais do que Paulo, que teve que ter esse desenvolvimento, mesmo ele já saindo à frente de Pedro, teve que ter esse desenvolvimento sozinho. Percebe, queridos, que quanto mais nós nos isolamos, mais difícil é a caminhada. Como é muito melhor caminhar dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E isso só é possível congregando. Ok? Por isso que ele fala que o papel seu de congregar é também de estimular ao amor e às boas obras, se importando com as pessoas, sim, mas também lá você vai ser admoestado, você vai ser corrigido. Sua orelha vai ser puxada para você se melhorar cada vez mais. Ninguém que cresce, ninguém que melhora, ninguém que aprende, aprende sem correção. Nós aprendemos sendo corrigidos, admoestados. Como que isso vai acontecer sozinho em casa? Isolado do mundo? Não se engane, essa é uma mentira que o diabo tem disseminado na cabeça dos crentes. E estão se tornando desigrejados. E não entende a importância dessa manutenção, desse exercício contínuo de congregar, que nós temos que ter. Do contrário, nós vamos sucumbir. Olha a continuação do 25. Tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha que interessante. Não sei se você entendeu o que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte: quanto mais perto nós estamos do fim, quanto mais perto estamos da grande tribulação, do filho da perdição, da volta de Jesus, quanto mais perto nós estamos daquele grande dia, maior é a necessidade de congregar. Maior é assim que está escrito. Quanto mais que vocês estão vendo que se aproxima aquele dia. Então, quanto mais... Olha que astúcia do diabo. O diabo, ele sabe que a necessidade de estarmos juntos é cada vez maior quando o tempo passa. Porque quanto mais o tempo passa, mais próximo estamos da volta de Jesus. Então, o que o texto está dizendo é que quanto mais perto da volta de Jesus, maior é a necessidade de estarmos congregando. E é interessante que quanto mais perto nós estamos da volta de Jesus, maior e cresce abundantemente o número de pessoas que estão deixando de congregar e se consideram cristãos. Percebe que não é uma coincidência. É uma astuta cilada do diabo, que ele sabendo, então quanto mais perto da volta de Cristo, maior a necessidade de congregar, então vamos trabalhar cada vez mais para desigrejar as pessoas, para tirar elas da igreja. E mais, vamos estimular um modelo de igreja que você não conhece ninguém. Então você se considera um igrejado? Não sou desigrejado. Eu tenho minha igreja, congrego lá todo domingo. Mas é uma igreja que você não conhece ninguém. Mas é uma igreja que você não sabe o nome de ninguém. É uma igreja que você vê, são estranhos, todo domingo são centenas e centenas e milhares de estranhos que você vê. Lembra, isso não é congregar. Congregar é considerar uns aos outros, se importar uns com os outros. Como é que você vai se importar com uma pessoa que você nem sabe quem é, nunca viu e você nunca conversa com ela? Como? Olha o que se tornou as nossas igrejas. Então o texto ele serve para quem está fora da igreja e serve para quem está dentro da igreja. Lembra da parábola da ovelha perdida? Ela estava perdida fora do aprisco. E da dracma perdida na sequência, ela está perdida dentro de casa. Então Jesus ensina-nos que existem duas formas de estar perdido: longe, filho pródigo, e dentro de casa. O irmão mais velho. Você pode estar congregando, entre aspas, numa igreja e não estar congregando de verdade. Porque aprendemos o que é congregar, é considerar um ao outro. E isso estimula-nos o amor e boas obras. E não congregar numa igreja onde você não fala com ninguém, não conhece ninguém, e não participa da vida de ninguém, e ninguém participa da sua vida. Porque você tem os seus trauminhas aí, das decepções.
E daí, queridos? Quer mais decepção que José passou? E quando ele encontrou os irmãos, o que ele fez? Ele se vingou? Não, vamos aqui, está todo mundo junto, vamos seguir em frente. Aprendemos com os nossos erros e vamos. Segue. Olha a importância de congregar. É isso que o texto está dizendo. A importância de congregar. Então, eu quero encerrar essa parte final desse vídeo dando 3 conselhos para vocês que estão à procura de uma igreja. Primeiro conselho, e eu vou dar o conselho na ordem devida, tá? Nessa sequência. Falava isso até recentemente, né, no discipulado. Veneno é veneno, queridos. Não tem como tomar e não morrer. Veneno é veneno. Então, igrejas herege, igrejas em que Cristo não é o centro, não precisa ir lá. Não precisa ver, não, Deus está me chamando para ir lá e causar uma revolução. Não precisa. Veneno é veneno. E existem denominações que você não precisa ir para saber se presta ou não presta. Não presta e não vai prestar. Então, primeiro conselho, aquilo que você sabe que não presta, nem tenta. Ah, mas é do lado de casa. Nem vai. Não vai. Primeiro conselho. Igrejas que não são igrejas de Cristo, nem vai. Ok? E vocês sabem quais são. Se não sabe, e ainda a inocência ronda o seu coração, me manda um WhatsApp que eu te dou o nome por escrito de algumas. Tá bom? Fica mais fácil. Segundo conselho, nesta ordem. Vai visitar uma igreja, né? E visitar, queridos, não é em um culto. Vai em 3, 10 cultos. Participa mesmo. Veja, observa, examina. E o segundo conselho é observe o campo de trabalho. E o que isso significa? Quanto mais problemas, quanto mais imperfeições, quanto mais correções você percebe e o Senhor vai te mostrar naquelas igrejas, melhor é para você congregar lá. É melhor. Lembra, não estamos falando de heresia. Não estamos falando do veneno, daquilo que não presta. Mas é uma igreja onde as pessoas estão com boas intenções. Mesmo você sabendo biblicamente que estão cometendo erros, mas são pessoas que estão cometendo erros na sua ignorância. Então existe um campo fértil para você trabalhar ali. Excelente lugar para você congregar. Então, esse é um bom indicador. Esse é o meu segundo conselho. Se tem campo fértil para trabalhar. Se é uma igreja que está redonda, funcionando perfeitamente, você não enxerga muita coisa ou quase nada de coisas para corrigir, não congregue ali. É um conselho, não congregue. Procure um lugar onde tenha campo para trabalhar. É melhor, é muito melhor para o teu desenvolvimento. Porque nós estamos falando com um grupo de pessoas que participaram do nosso trabalho já há alguns anos, e eu tenho absoluta certeza que vocês estão aptos para contribuir, e não para ser espectadores. Amém? E aí vem o terceiro conselho que está ligado ao segundo. O segundo é, rapaz, conheci uma igreja e tem um campo fértil ali. Tem bastante possibilidades, tem bastante coisa legal para fazer. É um pessoal que falha em algumas coisas, mas estão cheios de intenções de fazer a coisa correta. Excelente, tem campo para você trabalhar. O terceiro conselho está ligado ao segundo. De que maneira? Tem campo para trabalhar? Tem. Mas tem espaço? Lhe é permitido? Mesmo que você tenha que exercitar a paciência e ir com muita calma, movendo um palitinho de cada vez, lentamente, até você ganhar a confiança das pessoas, até você ser uma autoridade, ser uma referência, não importa quanto tempo leve. A pergunta é, tem espaço? Te permitem? Quando você está numa reunião de jovens, de solteiros, sei lá que tipo de grupo tem lá, e você levanta a mão e faz uma consideração, uma observação do assunto que está sendo tratado, as pessoas e os líderes escutam e falam que legal, que bacana, e debatem sobre aquilo com saúde, e aí você percebe que, olha, o pouco que eu posso contribuir é bem-vindo nesse lugar, as pessoas aceitam, as pessoas querem esse tipo de ajuda. Achou um lugar onde você vai congregar. Está enquadrado dentro desses 3 conselhos? É o lugar, não é um hospício,
não é um prostíbulo, não é, um lugar, né, onde você vai se envenenar e morrer porque não é uma igreja. Não, não é. Tem campo para você trabalhar, tem bastante coisa, eu vejo várias oportunidades. Ó, que coisa boa. E tem abertura. Você é bem aceito quando você opina, ou quando você dá uma sugestão, ou quando você faz uma consideração sobre um assunto que a igreja está tratando, e isso é bem recebido. E as portas se abrem e falam, olha, querido, se você quiser contribuir com a gente, compartilhar das suas experiências, é bem-vindo. Você está no lugar onde você precisa estar. É só você seguir esses 3 conselhos. Porque o resto chama-se a obra de Deus e é de responsabilidade de Deus. E Ele prepara todas as coisas. Então esse é o conselho que eu tenho a dar a vocês sobre congregar. Qual igreja escolher? Primeiro, você precisa congregar. É necessário. Congregar é se importar com os outros, considerar uns aos outros, para que isso estimule o amor e as boas obras. E quando você estiver congregando, você vai ser corrigido, admoestado. Você vai ser provado. Então, isso é congregar. E você precisa fazer isso. Para fazer uma boa escolha, não vá naquilo que tem nome de igreja, mas não é igreja. Essa descarta. Tem campo fértil. As pessoas estão cometendo erros, mas estão tentando fazer da forma certa. Amém? Tem abertura, mesmo que pequena. Tem abertura. Tem um espacinho onde você pode contribuir. É bem-vindo a sua contribuição. Pronto, você já achou o lugar onde você tem que congregar. Né? Como eu sempre falo aos irmãos, não é fácil, mas é simples. Então que essa palavra possa verdadeiramente, né, ecoar da maneira devida na sua vida e que você possa realmente ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor aonde você estiver. Esse é o desejo e os votos que nós fazemos a todos vocês e continuamos aqui a orar por vocês e estimulá-los a tudo isso, né? Até ontem eu compartilhava isso com uma pessoa e semana passada também ministrei isso. Às vezes as pessoas reclamam que o culto está muito monótono naquela igreja, a palavra que eu já sei, o que o pastor vai falar, o que vai ser feito, né? Se você ficar todos os anos fazendo o mesmo ano da escola, repetindo de ano e voltando e fazendo, você no terceiro ano você não vai suportar mais, né, estudar, porque ficar ouvindo aquilo que você já sabe desestimula, porque o erro não é na igreja nem no pastor que está pregando de novo aquele texto. O problema é você, que deveria estar pregando aquilo que você sabe, deveria estar estendendo a mão, deveria estar curando as feridas dos outros, mas não tem a ousadia do versículo 19 do texto que lemos de assumir uma posição e começar a ser útil no reino de Deus. Então, que essa palavra possa trazer reflexão e transformação na sua vida, nessa nova fase dos nossos irmãos aí. Amém, queridos? Desejo a todos, né, uma noite de descanso, apesar de eu estar gravando ele durante o dia, né, vocês vão estar vendo o vídeo à noite, na quinta, e um final de semana na presença do Senhor. Amém, queridos? Graça e paz a todos.